prata reluzir, ó, louvai-o. Vamos, 45:18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém. Pode sentar. De todos os que o invocam em verdade. Nós vamos orar nesse momento ao nosso Deus, na oração de confissão de pecados. Vamos fechar os nossos olhos, passar alguns instantes em oração silenciosa. A oração de confissão de pecados. Em seguida, eu vou pedir ao presbítero Adonias, após alguns instantes, que faça uma oração de confissão de pecados. Vai aguardar um pouquinho, depois o irmão vai orar. Cada um vai fechar os seus olhos, vai confessar os seus pecados a Deus, tendo em mente o seguinte: a palavra que nós lemos aqui diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ó Deus, santo é o teu nome, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado por estar aqui na tua casa, Senhor Deus. Vou invocar o teu nome, Pai. Já clamamos, Senhor Deus. Misericórdia nas nossas vidas, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Pela tua graça, Senhor Deus. Tem estado comigo todos os dias, e isso não é causa de nossa causa. Deus, perdoa-me segundo as tuas santas misericórdias, meu Deus. Não me leve em conta os meus pecados, Senhor Deus, mas tão somente o sacrifício de Jesus na cruz, ó Deus. Oh, Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Verdade, Senhor Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Em especial pelo perdão pelos pecados, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém,
Amém, Jesus. Ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, irmãos, o hino 93. Firmeza e fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos juntos a leitura do Salmo 93, 98. A justiça do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja, a uma só voz, fará a leitura dos pares. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor,
Cantai com harpa louvores ao Senhor, com a harpa e voz de canto. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós vamos fazer uma oração de louvor. Nesse momento, eu vou pedir à irmã Lúcia que faça essa oração. Oração de louvor ao nosso Deus. Oh, Deus. Verdade, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, seja o teu nome, Jesus. Amém, Senhor Deus. Oh, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus, misericórdia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Amém. Pode assentar, irmãos. Aliás, vamos já sentados já, né? Vão ser convocados a ficarem de pé já já. Nós vamos, nesse momento, convidar os irmãos do louvor, que vai nos dirigir aqui em alguns cânticos. E no primeiro deles, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem se dirigir aqui à frente. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar e exaltar o único Deus, que sabemos que é digno de todo louvor, de toda adoração. E que nesse momento o seu coração possa estar se quebrantando e se derramando diante dele. E que a gente nunca venha se esquecer que mesmo que tudo esteja dando errado, Cristo continua sendo o suficiente. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustentas pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus
que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. E já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 digna. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus todo.
Me coloca de novo. E o Sherlock Holmes, ele tem o lendário detetive Sherlock Holmes, por se tratar de uma personagem intrigante e tem muitas citações, muitas histórias, como eu já disse, ele simplesmente extraordinário pelos seus atos, pela sua fala, pelas suas deixas, e são muitos seriados e filmes que surgiram ao longo da história. Mas ele também tem o seu famoso amigo, seu famoso companheiro de muitas lutas, que é o Dr. John Watson, né, que é tido como o médico amado, mas frequentemente retratado de forma errônea, como sendo uma pessoa tola e atrapalhada. Né, que o Sherlock Holmes chega a dizer, meu caro Watson, né, e tal coisa, e aí começa então a ter o diálogo entre os dois nas suas histórias fictícias. Então, nesse famoso diálogo entre o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, ele chega para ele de uma maneira muito bem clara, bem colocada, quando começa então a trabalhar sobre as diferenças entre um e o outro. Então, quando o próprio Sherlock Holmes chega para Watson e começa a dizer, olha, nós estamos num escritório, né, transliterando mais ou menos a ideia da história, nós estamos no escritório e abaixo, para pegarmos a rua, existe uma escadaria. Tem uma escadaria. Então o Sherlock Holmes chega para o Dr. Watson e então faz a seguinte pergunta para ele, né? Isso nos conduz aos corredores, etc. e tal. Mas existe essa escadaria tem ela aí. E ele pergunta, quantas vezes o senhor já passou por essas escadarias, pelo corredor, e principalmente pela escadaria? Ele diz, olha, deve ter passado mais de 100 vezes. O Dr. Watson responde, já passei para mais de 100 vezes por essas escadarias. Então, o Sherlock Holmes, então, disse quantos degraus são formados esta escadaria. Quantos degraus tem essa escadaria? Então, o caro Dr. Watson responde, não sei, eu não sei. Então, o Sherlock Holmes diz, aí está a grande diferença. Você não observou, no entanto, você viu. Você não observou, embora você tenha visto as escadarias, aquelas escadas, os degraus. E exatamente nesse ponto que desejo chegar, disse Sherlock Holmes. Pois bem, são 17 degraus que existe aquela escadaria. Porque eu não só vi, como o observei. Eu não apenas vi, mas observei os degraus daquela escada. Poderia então fazer uma alusão aqui à escadaria da igreja. Quantos degraus existem na escadaria da igreja? De repente um ou outro irmão poderia ter condição de dizer o número exato. Porque muitas vezes nós vemos, mas nós observamos, mas nós não vemos. Nós vemos, mas não observamos, ou vice-versa. Nós temos que tomar, de certa forma, cuidado. Por quê? Porque quantas vezes você já ouviu essa frase? Você vê as coisas, mas você não observa. De repente, quem é casado consegue mais ou menos deduzir nesse teor as perguntas. Né? Muitos homens são assim. Abre a geladeira, cadê o negócio? Está aqui o ketchup, cadê a maionese? Está lá mordendo o cara, mas você vê, mas você não observa o que está lá dentro, não consegue observar. Cadê a camisa, etc. e tal. Então, de repente, alguém pode chegar e falar também, você fala, mas você não consegue se comunicar. Você fala, mas você não se comunica, ninguém consegue entender o que você fala. Ou alguém pode também, de fato, dizer, ele ouviu, ou ela ouviu, só não conseguiu escutar. Ouviu, mas não conseguiu escutar. Então, são tantas as linhas, e pegando essa história do Sherlock Holmes e do Dr. Watson, sobre muitas das nossas ações que nós vemos, mas nós não observamos, que nós ouvimos, mas nós não escutamos, que nós, de fato, falamos, mas não comunicamos. São muitas as áreas que poderíamos trabalhar. E esse texto me chama muita atenção, porque é exatamente essa ideia que Jesus coloca para esse homem. E esse texto, ao meu ver, descreve, de fato, uma das situações mais hilariantes do Senhor Jesus. É hilariante
Mas uma das mais engraçadas das curas que o Senhor Jesus Cristo provoca ou produz na vida do ser humano, e ao mesmo tempo chega a ser esquisita. Chega a ser esquisita. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo cura um homem que é mudo, surdo, e lhe diz para não falar para ninguém a respeito do que fora feito. O cara nunca falou, de repente, o cara tinha dificuldade de falar. Em alguns textos vai dizer, no verso 32, né, então trouxeram um homem mudo e surdo que tinha dificuldades para falar. Né, alguns textos do original, algumas versões vão colocar assim. Mas o fato é que Jesus Cristo cura o rapaz que falava, ou pelo menos que há um bom tempo não falava, mas agora ele se encontra com o quê? Com uma ânsia, um desejo tão grande de falar. E Jesus disse, não fala nada para ninguém não, fique quieto. Não fala nada para ninguém não. Imagina a situação. O homem até então falava com muita dificuldade, ou muitas dificuldades, mas Jesus, porque é gago, a Bíblia diz que ele é gago. Então quem é gago é porque fala alguma coisa, né? De repente ele não escutava, mas o que ele conseguia escutar ele falava, mas falava de maneira gaga e é motivo de chacota. Era motivo de chacota. Então o Senhor Jesus Cristo chega para ele e diz assim, tu foi curado, mas tu não vai falar mais nada. E ele começa então a falar fluentemente. Ele começa a falar de uma maneira muito bela. Ele começa a falar de uma maneira diferente dos demais. Provavelmente ele consegue agora colocar para fora todas as suas emoções. Contudo, Jesus lhe recomenda, não diga para ninguém. Mas como, Senhor? Agora que eu consigo falar, só vou poder chegar às pessoas e dizer-lhe, oi pessoal, beleza? Tudo bem? E parar por aí. Eles nunca me ouviram falar desembaraçadamente, Senhor. E agora que eu posso falar, eu vou ficar calado? Eu vou ficar quieto? Ter que ficar em silêncio? Não diga para nada a ninguém. E Jesus insiste, não fale nada a ninguém. Entretanto, foi inútil o pedido do Senhor Jesus, porque o texto diz que quanto mais, verso de número 36, mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, porém, todavia, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Era uma coisa fantástica, uma efervescência sem precedente. Imagine, como não falar? Não diga para ninguém. Jesus insiste, mas inutilmente, pois eles estavam agora eufóricos. O homem saiu de perto do Senhor Jesus Cristo, tagarelíssimo. Não tagarelando, mas tagarelíssimo. Falando pelos cotovelos. Contando a todos os que estavam perto e os que estavam longe, ele provavelmente gritava o que lhe havia acontecido, de modo que as pessoas ficaram inteiramente deslumbradas. Tomado por aquele sentimento de algo sobrenatural ter acontecido ali naquela região. Então, meus irmãos, e diz o verso de número 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Ele faz as coisas esplendidamente bem. Comentário, então, a multidão. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite, preste atenção, rapidinho, nosso tempo voa. Então, o contexto do texto, no capítulo 7, a abertura, verso 1, ora, reuniram-se Jesus e os fariseus sobre a grande questão da contaminação. O que é que contamina o homem? E Marcos faz questão de pegar toda essa história e colocar diante de uma situação que eles haviam tido uma discussão teológica, uma discussão doutrinária sobre quais questões ou quais alimentos contaminavam o homem. O que o homem alimenta que contamina o homem? Após toda essa discussão, Marcos faz questão de pegar duas histórias de dois gentios, a mulher cirofenícia e o homem mudo e gago, que estão agora totalmente distantes dos olhos da religião judaica, porque eles viam os gentios como sendo pessoas impuras. E uma vez que Jesus coloca essa ideia, Jesus trabalha que não existe impuros. Essa questão da religiosidade, de alimentos impuros, coisa do tipo, isso já extirpou, ou pelo menos já fora de uma maneira muito clara, quando Jesus coloca, nada que entra contamina o homem, sim o que sai. Porque o que entra vai para lugares escusos, e assim Jesus dá prosseguimento à sua fala. Então destacamos dois fatos importantes sobre esse capítulo 7 do livro de Marcos, porque aqui nós temos a compaixão do Senhor Jesus Cristo.
destacamos 2 fatos importantes sobre a compaixão do Senhor Jesus Cristo. A primeira questão que nós vemos nesse texto, que revela para nós, no capítulo 7, verso 31, nos mostra que Jesus Cristo agora revela sua benevolência em Decápolis. Se os irmãos bem prestarem atenção, o que nós estamos querendo mostrar, de novo se retirou-se da terra de Tiro e foi para Sidom até o mar, através do território de Decápolis. Se nós pegarmos o capítulo 5, versos de 1, capítulo 5, de 1 até o versículo de número 20, nós temos Jesus Cristo em Decápolis. Só que Jesus Cristo agora está expelindo o demônio daquele jovem gadareno, daquele homem gadareno, e os próprios de Gadara fizeram o quê? Expulsaram Jesus, que eram 10 cidades próximas umas das outras, e a economia deles eram baseadas em criações de porcos. E aquele jovem ficou possesso, que era possesso, e Jesus Cristo expulsa aqueles 6.000 demônios daquele jovem, e ele volta a um estado de perfeição, fica totalmente curado. Só que a população faz o quê? Expulsa Jesus, e Jesus sai daquela região, expulso daquela região de Decápolis, depois que libertou o homem possesso de uma legião de demônios. Então o povo daquela região amava mais os porcos do que Jesus. O povo daquela região dava mais importância ao dinheiro do que à salvação que Jesus trazia. Mas o capítulo 7, Marcos traz novamente, verso 31, que Jesus Cristo, uma segunda característica que nos mostra esse texto, com a compaixão de Jesus, é que ele é benevolente. A segunda questão que nos mostra é que ele oferece uma segunda oportunidade. Ele dá uma segunda oportunidade. Jesus Cristo, a presença dele em Decápolis, é evidência de que existe graça e misericórdia. E ele insiste com o homem. Ele insiste, não é o homem que insiste com ele. Porque assim foi alguns casos que nós poderíamos citar aqui para que os irmãos ficassem mais ou menos contextualizados, como é o caso do profeta Jonas, o profeta Fujão, que Deus insiste com Jonas, vai para Nínive, vou para Tarsis, vai para Nínive, eu vou para Tarsis. Deus insiste para tratar o seu profeta. Então ele dá uma segunda chance para Jonas, e ele está dando uma segunda chance para Decápolis, oferecendo então a eles uma oportunidade de salvação. Deus então chama com amor, e ele enviou um missionário à região de Decápolis, aquele gadareno, aquele endemoniado, que falou sobre as grandezas de Cristo Jesus. E quando ele começa a passar nas fronteiriças de Decápolis, aquela multidão vem de uma maneira muito grande e começa então a clamar, verso 32. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram: impõe as mãos sobre ele, impõe as mãos sobre esse homem, Jesus. Jesus então está de volta, e gostaria apenas de lembrar que uma das últimas palavras que ele disse ao homem de Gadara, que havia, Marcos capítulo 5, verso 18 e a 19, que ele diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicavam que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Como teve compaixão de ti. Então ele cumpre o seu papel. Porque o capítulo 7, verso 31, é a prova viva de que eles ouviram, eles creram, e agora eles estão desejosos de uma segunda ação de Cristo Jesus. Os de Gadara, ou os de Decápolis. Então o pedido de Jesus para deixá-lo de seguir, para voltar para os seus, ele cumpre. Foi de fato uma negativa que Jesus dá para ele, porque Jesus tinha uma missão para ele, pregar o evangelho no meio daqueles gentios. Então Jesus não permitiu, mas ordena: vai para os da tua casa, anuncia-lhe para os teus, para que eles sejam alcançados pela graça do nosso Deus. Então a Bíblia conta que, começando dali mesmo, ele vai pregar o evangelho pelas 10 cidades que eram aproximada umas das outras, por isso o nome de Decápolis. 10, polis de cidade, Decápolis, 10 cidades do grego. Sendo assim, essas pessoas de Decápolis são impregnadas
impregnadas do espírito do episódio de Marcos capítulo 5, daquele homem de Gadara. A história repercutiu, a história saiu, a história andou. O surdo gago, liberto por Jesus, agora se aproxima, chega diante de Jesus. Então, voltando para o texto, nós temos aqui um desafio muito grande para esse texto nos revelar, ou pelo menos o Espírito Santo nos revela as verdades, as lições que precisamos tirar desse texto. O surdo gago liberto por Jesus. Ele volta para a casa saudável. Ele volta reintegrado à vida. Tem uma mensagem a pregar. Um milagre de sanidade mental e espiritual aconteceu com aquele rapaz. Aconteceu nele. Deixando os habitantes daquela cidade perplexos e estupefatos diante do quadro apresentado. Jesus então volta ao mesmo local do qual fora expulso. Repito, Jesus volta ao mesmo local de onde fora expulso. É muito provável que este homem lacrado, fechado, como um cofre, tivera os sentidos bloqueados em razão de algum trauma muito forte. Porque a Bíblia diz em outra versão que ele falava, que ele tinha dificuldades para falar porque ele era gago. E essa expressão do termo gago aqui, uma pessoa que fala com dificuldades, ou pelo menos é assim que nos apresenta o texto. Aparentemente ele teve essas ações que produziram nele traumas muito fortes, pois não apresentava aparentemente nenhum obstáculo do ponto de vista físico. Não tinha. O texto não retrata. Mas há um pormenor descrito na narrativa do capítulo 7, do versículo 31, que nós lemos em diante, nos mostra então, nessa narrativa que nos deixa adivinhar como havia um mundo de complexo dentro dele. Olhando para o texto, percebe-se que esse homem tinha um mundo de complexo dentro dele. E quem não tem? Verso 33, diz assim: Jesus, tirando-o da multidão. Isso aqui é muito sério. Jesus, tirando-o da multidão. Por que Jesus tira esse homem da multidão? Qual motivo, razão e circunstância que levam o mestre? O mestre não podia ter curado ele no meio daquela multidão? Claro que sim, porque aquela multidão ouviu falar do milagre que Jesus Cristo fez com o gadareno. Eles de fato olhavam para Jesus e percebiam em Jesus o verdadeiro curandeiro, curador, profeta, se assim os irmãos quiserem. Mas o verso 33, Jesus então não cura na presença de outras pessoas. Ele o tira da multidão. E o fato de havê-lo tirado do meio deles, do meio daquela multidão, parece então denunciar que ele está debaixo de complexos enormes, não se encontrando preparado para receber um milagre publicamente, ser objeto de observação, de repente, de estudo de olhares curiosos, de olhares críticos, de olhares criteriosos, ser objeto de estudo de repente. Jesus então comunicou a graça a este homem no seu particular, no seu individual, mais afastado. Jesus o tirou da multidão. Este homem, ele é tomado por muitos complexos. Este homem há muito tempo estava preso, cativo. Este homem estava enclausurado, encastelado, lacrado, fechado como um cofre, bloqueado em todos os sentidos. Ele não saía nada, ou pelo menos o que saía era algo ou algum motivo para chacota. E aí eu poderia então discorrer aqui para os irmãos sobre como os gregos, os romanos e os próprios judeus olhavam para os mudos surdos da época. Era tratado como animais, principalmente para os gregos, que eram pessoas que tinham a oratória, que tinham a fala como sendo algo potentoso. Jesus o tirou da multidão. E eu quero olhar um pouco com carinho para isso. Porque quando Jesus olhou para Márcio, olhou para a vida de Márcio, ele disse: vou tirá-lo da multidão. Nos tirou da multidão. Fez com que nós fôssemos tirados para um lugar secreto, a sós com o Senhor Jesus Cristo. Demonstrando uma compaixão fora do comum.
Jesus, o Deus encarnado, tira este homem do meio da multidão para que ele tenha uma experiência pessoal, íntima com o Senhor Jesus. No meio da multidão acontecem muitas coisas, como a mulher com fluxo de sangue. Mas no meio da multidão acontecem também as dúvidas, as incertezas, as incredulidades e outras coisas mais. E é por isso que Jesus olha para mim, olha para vocês e nos tira do meio da multidão para que algo sobrenatural aconteça conosco. Alguns tipos de fragilidade nele que o inibe, que o impede de se expor, de deixar ver. E Jesus, de alguma forma, com toda a sensibilidade que lhe é, porque divino, esse ser maravilhoso, que compreende todas as nossas dificuldades, todo o seu respeito pela complexidade humana. Jesus é fantástico em todo em seu ser. Ele olha para aquele homem e chega a essa conclusão: não posso curá-lo no meio da multidão. Eu tenho que tirá-lo. Eu preciso passar um tempo a sós com ele. Eu preciso analisá-lo, eu preciso observá-lo um pouco mais. Jesus agora, nesse exato momento, está comunicando a ele a graça. Está abrindo os olhos dele, os ouvidos dele por graça. Há algum tipo de fragilidade que o inibe. Retirando-o então dali, leva-o para um lugar mais afastado, mais solitário, onde lhe faria o milagre. Isso parece denunciar que, emocionalmente falando, esse homem tinha limitações profundas. O mal dele era o mal da introversão, que ele tem o extrovertido e ele é introvertido. Ele era radicalmente introvertido. Ele não conseguia se expressar por algo de repente que aconteceu, porque ele pouco ouvia na sua infância, ele não conseguiu desenvolver a sua fala. E quando ele falava, ele fazia algum barulho, e nós sabemos, a psicologia vai dizer que existe uma fase para a criança ouvir e começar a falar. E sabemos que tem toda essa trajetória aí para nós seres humanos. Então provavelmente ele não com dificuldade de ouvir, e ele então começa agora a atrofiar a sua fala. Ele atrofia a sua fala. E ele é incapaz de comunicar, de abrir a boca para falar. Não havia porta de entrada, nem porta de saída na vida dele. Não havia o que vinha de fora, ele não ouvia o que vinha de fora. Mas também esse homem não conseguia expor verbalmente coisa alguma que trazia dentro de si. Ele está lacrado. Esse homem está totalmente lacrado. Ele está fechado. Ele não recebe informação e ele não consegue dar informação ou informações. Se não fosse pelo fato de enxergar, poderíamos então dizer que esse homem se encontrava encerrado numa tumba, porque as vias de comunicação estavam completamente trancadas. Só Deus conhecia os motivos que o havia levado a fechar-se dessa maneira. E acredito que a maioria dos meus irmãos que aqui estão não são surdos e nem mudos. Graças a Deus. Se tiver alguém, a minoria, né? Mas, sendo assim capazes de expressar seus sentimentos e vontades. Correto? Eu penso que os irmãos têm essas faculdades de ouvir e também de falar diferente do homem do texto. No entanto, sendo você uma pessoa com as suas faculdades de fala e de audição liberada, no entanto, você sabe que a sua mulher em casa, ou o marido em casa, ou vice-versa, reconhece que você é surdo, que você, de repente, pode ser mudo. Você deve ter consciência da dificuldade enorme que ela ou ele tem enfrentado, inutilmente, em se fazer ouvido por você. Como sabe, como com muita dificuldade tem de arrancar-lhe algumas palavras,
Mas eu repito, nós não somos mudos e nem surdos, porque estamos com tanta dificuldade de expressarmos, porque os casais têm tanta dificuldade de se comunicar, de ter uma conversa sadia um com o outro, de ter uma discussão ou discutirmos a relação. Por que nós, que fomos tirados do meio da multidão, por que nós, que temos de fato as faculdades diferentes do homem do texto, nós temos a fala, nós temos a audição, e nós não conseguimos comunicar? A esposa, o esposo, querendo conversar, poucas palavras são retiradas do seu cônjuge. Eu acredito que em áreas e em seções, em departamentos da vida de muitos, habita uma surdez, habita uma mudez absolutamente totalitária. Cada vez ouço mais irmãs desabafando: pastor, eu não consigo me fazer ouvir pelo meu marido, pastor. Eu não consigo. Pais que chegam a dizer, reclamando, queixando: eu falo, eu converso, eu grito. Chega um momento até de ter situação de castigar, de botar disciplina mais severa no filho, mas meus filhos não me dão ouvido, pastor. Nós estamos com as nossas faculdades, nós temos a nossa audição, nós temos a nossa fala, mas nós não estamos tendo condições de ter um bom andamento, uma boa relação dentro das nossas casas. Eu vi um pastor dizer certa feita, que há algum tempo uma jovem senhora conversava com ele sobre um drama que ela enfrentava com seu casamento. Quando eu perguntei, ele perguntou para ela: você já disse isso tudo que a senhora está me dizendo para o seu marido? Ela disse: sim, pastor, já. E ele ouviu? Ele ouviu tudo, pastor, só não conseguiu escutar. Ele ouviu tudo, só não conseguiu escutar. Ele é capaz de repetir para o Senhor tudo o que eu disse a ele. Ele repete tudo certinho, pastor. Só não consegue deixar penetrar nele, viajar por dentro dele as coisas que ele digo. Ele ouve, mas emocionalmente está surdo. Ele ouve com os ouvidos, contudo o coração e as emoções estão bloqueados. Ele não ouve nada, não psicologiza nada do que eu falei. Os sons que entram pelos seus ouvidos não transformam a sua alma, nem as suas emoções em resposta ao coração. E o casamento vai como? A família anda como? E nós precisamos exatamente nesta noite, do verso 34, Efatá, que seja capaz de abrir todas as portas, todas as ações lacradas sejam desbloqueadas em nome do Senhor Jesus Cristo, para o bom andamento da obra do Senhor. Uma vez que nós fomos retirados da multidão, uma vez que o Cristo habita em nós, uma vez que o Espírito Santo de Deus tem testificado ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por que tanta dificuldade nos relacionamentos de pais, filhos e mães, esposo e esposa? A maneira como continuamos vivendo e agindo revela o fato de que nunca de fato ouvimos. Escutamos, mas não ouvimos. Hoje é a prova viva disso. Vocês estão ouvindo, escutando, mas poucos vão ouvir para o dia de amanhã colocar em prática. E Paulo e João vai dizer sobre isso: não sejais meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra do Senhor. Geralmente a gente toma um susto quando encontramos gente lacrada. Pessoas que estão lacradas, seladas ainda, totalmente. Em razão disso, às vezes me assombro, ouvindo os filhos queixarem. Preste atenção nisso. Filhos queixarem. Quando existe um filho de 27 anos, ou 28, ou 30, enfim, e os pais, o pai de 62, 65, 50, não sei, mas ele chega a dizer assim: eu nunca ouvi meu pai abrir a boca para dizer eu te amo, filho. O homem está lacrado.
lacrado. E nós precisamos, irmãos, eu disse isso numa visita que eu fiz ontem à noite. Nós nunca sentimos tanto o cheiro da morte como nos nossos dias. Não deixe para amanhã, para você falar para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, para quem de fato você ama, que você o ama. Outras vezes, senhoras, irmãs, desabafam, dizendo: a última confissão de amor que eu vi na minha vida, pastor, foi no meu namoro. No namoro, pastor. Nunca mais saiu nada daquela boca. Ele se fechou, se amordaçou, se lacrou, entrou num cofre, trancou-se. A porta de dentro está totalmente lacrada, tornando-se absolutamente impenetrável, pastor. Isso acontece em face de situações as mais variadas da nossa existência. Talvez, por que isso acontece? Primeiro, talvez porque aquela pessoa tenha sofrido um trauma como o desse rapaz, o texto. É provável. Então, verso 33, Jesus tirando da multidão à parte. Talvez pessoas tenham dificuldade de falar, de ter uma palavra de afirmativa para o seu cônjuge, para o seu filho, porque de repente sofreu algum trauma. Um dia essa pessoa de repente se abriu, se deu, acreditou, tornou-se vulnerável, ouviu, falou, mas levou em troca uma cacetada tão violenta nas suas emoções, no meio das suas emoções, que resolveu nunca mais ouvir ninguém, abrir a boca para nada, para externar os seus sentimentos, as suas emoções. Fechou-se. Será que essa é a sua situação? Será que em algum momento você fez uma palavra de afirmação dizendo: eu te amo, e alguém de repente retrucou dizendo: o que eu vou fazer com o seu amor? Muitas vezes isso acontece. Meus irmãos, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. Será que um dia você foi tocado de mau jeito, ferido de alguma parte da sua alma por palavras malditas, e bum! Fechou-se por completo, fechou-se todo. Ao pregar essa mensagem, esse sermão nessa noite, acredito que a minha missão é pegá-lo, cada um de nós nessa noite, pelas mãos e levá-los até a presença daquele que está lá em Decápolis. E pedir a Ele que coloque, que tudo pode fazer, que ressuscita mortos, que tudo pode fazer, que ponha sobre você, que ponha sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas emoções, salivas. Que passe a saliva santa sobre a sua vida, sobre as suas emoções, para que você possa se destravar, para que você possa se abrir. Nós precisamos disso, e como nós precisamos ouvir o suspiro, esse enorme, irreprimível suspiro do Senhor Jesus Cristo, essa vontade confessada de Deus, seu anseio mais íntimo de ver o milagre acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus amigos. Eu preciso. Verso 34 diz assim: depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Jesus põe os dedos nos ouvidos do homem e unge a língua com saliva, olha aos céus, suspira e diz: Efatá, que quer dizer, abre-te. Jesus deu um profundo suspiro, e aqui do original grego, o suspiro significa estenazo. Estenazo é a mesma palavra encontrada em Romanos. Por favor, Romanos capítulo 8, 22. Romanos 8, abra comigo. Romanos 8, 22. Texto bastante conhecido, que diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, estenaz,
e suporta angústia até agora. Verso 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos, Estenazo, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 2 Coríntios, por favor, mais à frente um pouquinho. 2 Coríntios. Essa palavra ela é muito rara, ela acontece apenas nesses 3 textos. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 2. Diz assim, 5:2, 2 Coríntios 5:2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, Estenazo, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Verso 4. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, Estenazo, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O que esse Estenazo significa? O que essa palavra significa? Estenazo descreve o sentimento de alguém que sofre. Estenazo significa o sentimento de alguém que sente dor. E quando diz que a própria natureza está gemendo, ela está sentindo dor, dizendo: venha logo, Senhor Jesus, restaurar a criação. Ela está sentindo dores. Quando 2 Coríntios Paulo fala sobre o tabernáculo, ele está dizendo que ele está sentindo dores por causa do pecado. Ele está sentindo dores horríveis e nós precisamos dizer: venha logo, Jesus. Estamos suspirando, suspiro profundo, Estenazo, suspiro que provoca em nós dores. E Jesus sentiu a dor do isolamento imenso deste homem. E isso afetou o próprio Jesus. E ele leva isso em oração à presença do Pai. E ele exclama, ele geme na presença do Pai. Jesus sentiu a dor de um clamor sem voz. Repito, Jesus sentiu a dor de um clamor sem voz. Era um clamor de coração, um clamor abafado, um clamor incapaz de ser expresso. Jesus não fica só lamentando, ele agiu, ele restaurou e está restaurando ainda hoje vidas, casamentos, famílias, relacionamentos em todos os sentidos. A cura em si aconteceu pela palavra criadora de Jesus. Efatá, aramaico, abre-te. E aqui eu poderia abrir um leque e faltaria tempo para mostrar o que isso significa. A palavra criadora, a palavra que desimpede, a palavra que gera vida. Gênesis capítulo 1, mas eu não vou entrar porque o tempo não me permite. E disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abre-te as portas. Estavam fechadas para este homem, mas Jesus abre. Com um comando do Criador encarnado, o homem foi imediatamente dado novo órgão auditivo e a sua língua foi milagrosamente solta para falar. Efatá. Jesus há de abrir as portas do céu para você e para mim. Um novo tempo, um novo projeto, uma nova esperança para nós. Efatá. Ele vai aplicar Efatá em seu casamento, no meu casamento, na minha família e na sua família. Efatá. Quantos maridos que não conseguem mais dizer à esposa: eu te amo, Efatá. E quantas esposas não conseguem dar uma palavra de afirmação para o marido? Efatá. É preciso abrir. É preciso que destrave esses sentimentos que estão enclausurados, encastelados, entrincheirados dentro de si. Efatá. Quantos casais que vivem debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, sentam-se lado a lado para cultuar a Deus na mesma igreja, mas estão surdos um ao lado, um ao outro, surdos. Nenhuma palavra sai da boca para poder dizer: olha como você está linda, olha como você é um homem inteligente, olha como você é uma pessoa diferenciada, meu marido é o mais destacado entre os milhares. Cantares.
Por que não dar a palavra de afirmação? Por que não elogiar os filhos? Por que os filhos não elogiam os pais? Por que não tratar essa dinâmica? A vida é muito curta, estamos vivendo dias difíceis. É fatal. Depois que o Espírito Santo, a minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus o ajude e me ajude a ouvir esta mensagem, essa palavra dita por Jesus Cristo, que é fatal, aconteça em todas as instâncias do meu ser, em nome de Jesus. Você não foi feito para estar preso, para estar lacrado dentro de si. Nessa noite, em nome de Jesus, desbloqueie-se de tudo que está impedindo de você de viver um bom relacionamento, um bom casamento, uma boa família. É fatal. Você tem que reaprender a ouvir, mas também reaprender a falar. É fatal. Tem que se abrir, tem que sair da concha, sair dessa ostra, tem que se desencaramujar-se. É fatal. Hoje, Deus quer que você ouça essa palavra eterna. É fatal. Abre-se em nome de Jesus. Abra a boca. Revele à sua mulher as suas angústias que guarda no coração. Eu vi com pesar uma história que muito me chamou a atenção e compartilho para concluirmos nessa noite. O pastor foi procurado, certa feita, pela esposa, porque dizia que o seu marido não a procurava mais. Durante aquele ano, um ano inteiro, ele a procurou não mais do que 2 vezes, para ter uma intimidade. E ela, desconfiada, disse: pastor, o meu marido não é homem não. O meu marido não é homem não, pastor. Porque é um homem que procura uma mulher durante 2 anos, em um ano, 2 vezes só, ou seja, no primeiro semestre, disse no segundo semestre. E aí o pastor olhou assim e falou: mas como é que vocês têm 2 filhas? Falou: pastor, esse foi o dia que eu estava lá. O senhor sabe, né, que mulher está no período fértil, e aconteceu, as meninas vieram, pastor. Os filhos estão aí. Mas de lá para cá o negócio tem desandado, pastor. E o pastor coçou a barba, coçou o bigode, e falou: meu Deus, e agora, o que fazer? Então chamou o cidadão para ter uma conversa. E queixou para ele, falou: meu irmão, tua esposa me questionou que você está com dificuldade. Ele: eu? Não, pastor, sou viril, sou um homem viril. Não, mas ela entrou nos pormenores e ele explicou. Aí ele baixou a cabeça, ele não era mais viril. Ele disse: pastor, de fato eu tenho um problema muito sério, pastor. Eu tenho um problema muito sério. Eu estou envolvido até o pescoço com pornografia na internet, pastor. Eu não consigo ter uma relação com a minha esposa, porque a pornografia tomou conta da minha vida, pastor. Eu estou sufocado e eu preciso que o Senhor me ajude. Abra a boca, revele-se as suas angústias que guarda no seu coração. Nós enfrentamos tantas dores de almas, tantas coisas acontecem dentro de um casamento, dentro de uma casa, entre filhos e pais, que nós levamos isso muitas vezes para o túmulo. Mas como igreja do Senhor, eu gosto muito dessa frase, desse verso 32, então lhes trouxeram, verso 33, então tirando da multidão. Por que tirou da multidão? Para que ele continuasse a ser aquele mesmo homem, para que ele fosse um novo homem, uma nova criatura, para que houvesse efatá. Nós somos os homens e as mulheres do efatá, do abre-se, do diálogo, da comunicação. Esvazie-se do pote de fel guardado no beco escuro da sua alma, derramando fora de você em nome de Jesus. Deslacre-se desse sentimento ruim que tem causado tanta celeuma em sua casa, tanta balbúrdia, tanta dor no seu casamento, na sua família. É fatal. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou lhe dizendo que Jesus vem
Ele não somente vem, mas ele põe a mão sobre a cabeça, unge os lábios com saliva e suspira o suspiro de um desejo bondoso de querer que aquele homem mudasse. Pois ele não faz ninguém para ficar lacrado. Ele não criou o casamento para que houvesse um lacrado, se bem que essa palavra lacração está hoje em moda, né? Fulano lacrou, não nesse sentido, mas no sentido de encontrar uma mercadoria lacrada no supermercado, ou seja, ninguém toca, ninguém tocou. E é nesse sentido que Jesus Cristo tem que chegar nesse pote que é você e abrir. E ele abriu. Ele abre para que todos nós possamos experimentar o que está lá dentro do pote da amizade, do bom conselho, do bom relacionamento. Em nome de Jesus. Jesus faz o homem para estar livre, desbloqueado. Por isso é fatá, abre-te. É quebrar todas as amarras, quebrar todos os grilhões. Hoje eu te convido, meu irmão. Eu te convido, minha irmã, a entregar a Deus todas as áreas da sua vida, a sua eficiência, mas também a sua deficiência, os seus planejamentos, mas também todas as suas preocupações, posto que Jesus conhece você muito bem. Ele sabe como curar e transformar vidas. Entregue-se por completo nas mãos do Senhor e Ele restaurará a sua vida, seu casamento, o seu relacionamento, porque na casa do crente em Cristo Jesus tem que ter efatá. Efatá, toda a compreensão e entendimento da palavra de Deus seja aberto na sua vida, para que você de fato venha, como diz os pentecostais, né? Tome posse dessa grande vitória que Cristo Jesus lhe concedeu. E muitas vezes nós ficamos trancados, e a coisa mais triste é quando você olha para um pote de mel, que está um litro que está lá, ele está açucarando, ele está passando do ponto, ele está entrando num processo de ficar açucarado, porque alguém de repente não teve condição de tirar aquela rolha daquele litro para se deliciar-se naquele mel. E os dias são maus, os dias são terrivelmente maus, e é necessário que haja efatá urgente em nossas vidas. Quantas vezes você já ouviu essa frase, voltando para o texto de Sherlock Holmes? Você vê, mas você não observa. Viu a mulher, e Clara me cobra, claro que eu tenho que me consertar, não sou perfeito, mas é ver a mulher arrumada e diz assim: você está linda. Veja e observa como ela está linda, mas é recíproca verdadeira, que a mulher também elogia o cabra. Você fala, mas não consegue se comunicar. Ele ouve, só não escuta o que eu digo. Que efatá seja diferenciado, que sejamos como, de repente, como texto, como Holmes. Veja, mas observe o que Cristo está fazendo na sua vida. Que o Senhor Jesus aplique efatá na sua vida, na sua mente, em seus olhos, mas sobretudo no seu ouvido. Jesus te chama. Hoje, se você ainda, há muito tempo, você não falou para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho que você a ama, ou os ama, fala isso. Comece a exercitar isso. Como eu tinha dificuldade de falar isso para o meu pai, como é uma dificuldade muito grande. Até que então, no ano 2000, indo para o seminário, meu pai chorava. Eu abracei meu pai e dei um beijo. E olha que beijo é um negócio mais difícil ainda. E eu dei um beijo no meu pai. De lá para cá, ouvindo a brevidade da vida, eu dou um beijo. E eu digo para o meu pai e para a minha mãe constantemente: o Senhor sabe que eu te amo, né, pai? O Senhor sabe que eu te amo, né, mãe? Porque nós fomos criados, de repente, numa geração muito juncada, truncada, difícil. E olha que eu estou dizendo isso, pai e filho. E não podemos deixar de ter isso entre marido e mulher. Efatá,
Diga para os seus filhos que você o ama. Diga para a sua esposa que você o ama, mas não apenas verbalizado, mas também através de obras. Eu amo e construo algo para ele, para eles ou para ela. Efatá, urgente no seu casamento. Efatá, urgente na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, ó Deus, porque tua palavra, ela fala. Há mais de 2000 anos atrás, escrita, mas continua atualizada. Não precisa ser atualizada. Ela por si se atualiza. Porque o Espírito que a escreveu, que deu a inspiração, tem atualizado para nos ensinar como nós devemos nos comportar, como o povo que foi tirado da multidão. Meu Deus, em Cristo Jesus. Abençoe os meus irmãos e irmãs, seus relacionamentos, relacionamentos marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamentos de irmãos de igreja, Senhor Deus, que nós tenhamos efatá, que tenhamos sentimento recíproco, amoroso de um para com o outro, que sejamos zelosos de um para com o outro, ó Deus, que possamos sentir a dor um do outro, ó Pai. Abençoe a vida desta igreja, abençoe, meu Pai, o conselho desta igreja, abençoe os diáconos, as sociedades internas, abençoe cada pessoa que está nos visitando nessa noite. Ó, meu Rei, tem misericórdia. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, neste mundo de tanto ódio, de tanto amargura, de tanto fechar-se, ó Deus, que sejamos o povo do Efatá, o povo que se libertou, o povo que se abre, o povo para dizer tão somente, ó Deus amado, aquilo que a tua palavra tem para nós, registrado em nós, que possamos falar da grandeza de Cristo Jesus. Abençoe os meus irmãos e a minha vida. Abençoe a minha família e a família dos irmãos. Abençoe o meu casamento e o casamento dos irmãos, em nome de Jesus, meu Pai. Recebeis a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas e eternas consolações do Santo Espírito repousem sobre vós, povo amado, povo santo, povo predestinado aí para os céus, agora e sempre. Amém.